E aí, galerinha, professor Jadson Rodrigues. Bom, pessoal, vamos aí dar continuidade ao nosso assunto de geometria analítica. Hoje nós vamos falar das posições relativas entre duas circunferências. Beleza. Nas últimas aulas nós falamos das posições relativas entre uma reta e uma circunferência, entre uma reta e um ponto, e hoje nós vamos falar sobre entre duas circunferências. Beleza. Então, nós temos aí duas circunferências, lambda 1 e lambda 2. Nós temos aí suas respectivas equações, beleza? Então, nós temos as seguintes posições. Ou essas circunferências vão ser secantes, mesmo sistema dos pontos e das retas, tá, galera? O que é que significa duas circunferências secantes? Que elas têm dois pontos em comum, beleza? A gente vai ver quando é que isso acontece. Então, nós temos aí uma pequena relaçãozinha, ó. Se essa distância tiver entre a diferença dos seus raios, beleza? A distância aqui desses dois pontos. Desses dois pontos, não. Desses dois centros, né? Do centro da circunferência 1 e do centro da circunferência 2. Se ela tiver entre a soma e a diferença dos seus raios, significa que elas vão ser secantes. Isso aí sempre acontece. A outra maneira de perceber isso é o que? Resolvendo aí o sistema formado por suas equações, que dá um pouco mais de trabalho, mas chega no mesmo local, beleza? Show de bola. Quando é que elas são tangentes? Bom, nós temos duas possibilidades de tangência. Ou elas são tangentes exteriormente. O que é que significa? Que elas são tangentes, porém, uma do lado da outra. Beleza. Ou elas são tangentes interiormente. Significa que uma está dentro da outra. E elas só têm esse ponto em comum. E quando é que isso acontece? Bom, se a distância dos dois centros for igual à soma dos raios, significa que elas são tangentes, porém, exteriormente. Se essa distância dos centros for igual à diferença entre os dois raios, significa o quê? Que elas são tangentes, porém, interiormente. Beleza? Vamos ver tudo isso aí com mais calma durante a resolução dos exercícios. Show de bola. E elas são disjuntas, ou seja, não tem ponto em comum, beleza? Disjuntas, não tem ponto em comum, ó. Tem duas opções também, ou elas podem ser disjuntas, porém uma nada a ver com a outra, longe da outra, ou elas podem ser disjuntas, uma interna da outra, beleza? E nós temos as relações. Qual é a relação? Se ela for disjunta, porém exterior, temos que a distância é maior do que a soma dos raios. E se elas forem disjuntas, porém interior, elas são, que é interior, tá, galera? Que eu coloquei errado aqui. A distância dos seus centros é menor do que a diferença dos seus raios. Então, beleza. E nós temos um caso especial. Qual é o caso especial? Elas podem ser concêntricas. Ou seja, uma está dentro da outra, porém elas têm o mesmo centro. Ou seja, a distância entre os centros dessas duas circunferências é zero, já que eles são o mesmo. Beleza? Esse é um caso especial que pode acontecer também. Show de bola. Então vamos aí por exemplo, para a gente ver como é que aplica isso aí. Determinar a posição relativa das circunferências lambda 1, nós temos aí a equação da lambda 1, e lambda 2, nós temos aí a equação da lambda 2. Então, beleza. Bom, galera, então vamos lá. Vamos pegar aí a equação da circunferência 1, chamar de lambda 1, né? Qual é a equação dela? X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2y igual a zero. Beleza. O que é que eu tenho que fazer?
determinar o centro e o raio. Show de bola. Então, nós temos que, como é que eu determino o centro? Vou chamar aqui de centro 1. Pego quem está multiplicando o x e divido por menos 2. Mesma coisa com o y. Quem está multiplicando o y, divido por menos 2. Como não tem ninguém multiplicando o x, significa que aqui é zero. Agora, o menos 2 está multiplicando o y. Então, menos 2 dividido por menos 2 é 1. Então, o centro da primeira é 0,1. E como é que eu determino o raio? Bom, então vamos lá. O raio vai ser o seguinte, ao termo independente. Que esse cara aqui é o termo independente da minha equação geral da circunferência. Na minha equação aqui, qual é o termo independente? É zero. Então, isso aí tudo é igual a zero. Para determinar o meu raio, é só passar ele para o outro lado. Vai ficar a ao quadrado mais b ao quadrado. Lembrando que esse a e esse b são as coordenadas do meu centro. Então, vai ficar r ao quadrado vai ser 0 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, r é igual a 1. Show de bola. Já sei quem é o centro da primeira e o raio. Então, seu raio é 1. Vamos colocar aqui logo. Raio 1 é igual a 1. Agora, vamos para a segunda circunferência. Número 2. Qual é a equação dela? X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 8 igual a 0. Beleza? Mesmo esquema, ó. Vamos determinar aqui o centro, chamar de centro 2. Quem está multiplicando o x, nesse caso aqui, ó, menos 2, divide por menos 2 vai dar 1. Show. Quem está multiplicando o y, não tem ninguém, então é 0. Acabei de determinar o centro. Para determinar o raio 2, como é que eu faço? Mesma coisa, vamos fazer aqui a continha embaixo. A ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado é igual ao termo independente, que nesse caso agora é menos 8. Ó. Beleza. Então, vai ficar como? Vamos deixar logo o r ao quadrado isolado. Então, vai ficar a ao quadrado mais b ao quadrado mais 8. R ao quadrado é o a aqui é 1, ó. Então, 1 ao quadrado mais. Quem é o b? O b é 0. 0 ao quadrado mais 8. Isso aí vai dar 9. Então, raiz quadrada de 9 é 3. Então, o meu raio 2 é 3. Show de bola. Bom, já sei quem são os dois raios e já sei quem são os dois centros. Então, beleza. A distância entre o centro 1 e o centro 2 é dada por distância entre dois pontos é raiz quadrada das suas coordenadas ao quadrado. Então, centro 2, qual é o x do centro 2? É 1. Menos x do centro 1 é 0 ao quadrado. Mais y do centro 2 é 0. Menos y do centro 1 é 1 ao quadrado. Show de bola. Então, a distância dos seus centros vai ser raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,41. Show de bola. Já sei quem é a distância e já sei quem são os dois raios. Bom, se eu somar o raio 1 com o raio 2, vai dar quanto aqui? Vai dar 4. Então, eu tenho que a minha distância entre os dois centros é menor do que a soma, que no caso ó, é menor do que a soma dos raios. Ou seja, menor do que R1 mais R2. Onde é que isso aqui se encaixa? Olha aqui. É menor do que a soma. Elas são, ó,
Se ela for, ela pode se encaixar aqui, mas nós temos que ter um cuidado. Qual é o cuidado que nós temos que ter? Que ela tem que ser maior do que a diferença. Será que ela é maior do que a diferença? Então nós temos, ó. Quanto é R1, diferença entre R1 e R2? Como aqui é uma diferença, não pode dar um número negativo por ser uma distância. Vamos colocar aqui o módulo, ó. Módulo de R1 menos R2. Quanto é que vai dar isso aí? O R1 é 1 e o R2 é 3. 1 menos 3, menos 2. Em módulo vai dar 2. Só que ela não é maior do que 2, ó. Nossa distância aqui, ela é 1,41. Então, ela é simplesmente menor do que a diferença. Ou seja, distância entre os dois centros é menor do que a diferença entre os dois raios. Como aqui, ó, a gente pode colocar em módulo para não ficar negativo, beleza? Então, o que é que significa? Que elas são internas. São internas. Essas duas circunferências. É esse caso aqui, ó, em que elas são internas. O último caso que a gente viu. Elas não têm nenhum ponto em comum, porém, uma está dentro da outra. Beleza? Bom, galerinha, como nós temos aí o centro 1, vou chamar aqui de centro 1, 0 e 1, e o raio 1 é igual a 1, e nós temos o centro 2, 1 e 0, e o raio 2 é 3, então nós podemos, para ficar mais interessante, nós podemos fazer o desenho, né? Vamos tentar fazer aí o desenho. Então vamos aqui. Vamos pegar aqui o plano cartesiano, certo? Só como um exemplo. X e Y. Bom, vamos marcar o centro aí. O centro da primeira é 1 e 0. Então no eixo Y é 1 e 0, é 0 e 1, é 0 e 1. O eixo X não tem, então vai para o Y. Então aqui é o ponto 1. Beleza, esse é o centro da primeira. E o raio da primeira é 1. Então vamos supor que seja esse comprimento aqui. Show de bola. E a segunda, o centro é 1 e 0. Vamos colocar aqui, ó. Vou colocar como centro da segunda sendo esse. No entanto, o seu raio é 3. Vou colocar aí maior um pouquinho. Vamos diminuir um pouquinho para não ficar muito exagerado. Pronto. Agora vamos desenhar duas circunferências. Então vai ficar. Vamos colocar aqui a circunferência. Uma verde. Então beleza, vamos supor que essa seja a primeira. Show de bola. Agora vamos fazer a segunda azul. Vou tentar colocar aqui o centro da segunda. Opa! Ainda. Centro da segunda. Ficou bem no centro, mas não tem problema. Bom, seria basicamente isso, beleza? Então aqui seria a lambda 1, né, em verde. Aqui é a lambda 1. Opa, em verde. Deixa eu só mudar a cor aqui para ficar mais legal. Aqui seria a lambda 1. E aqui seria a lambda 2. Show de bola. Basicamente isso, tá, galera? O exercício não pede, mas para ilustrar fica bacana. Beleza? Show de bola. Bom, galerinha, é isso. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. E até a próxima. Valeu.